Eu sou Mariano de Arcos e você está assistindo Guerrilha Cultural. Olá a todos, agora eu vou iniciar aqui uma discussão que me foi proposta por um comentário no meu último vídeo que pediu que eu comentasse a suspeição do X pelo ministro Alexandre de Moraes, que nesse momento está na mão do Cássio Nunes e pode ser que tenha uma decisão do Cássio Nunes revertendo essa suspensão, mas por enquanto o X, antigo Twitter, não está funcionando no Brasil. Dito isso, eu vou falar aqui numa perspectiva de técnica jurídica e também de política pública sobre se vale realmente a pena restringir o X, se é possível juridicamente, se essa decisão está equivocada na minha perspectiva ou não. Antes eu peço para vocês curtirem, se inscreverem, compartilharem e por aí vai. Então vamos lá. Primeiramente, a perspectiva técnica e jurídica. O direito à liberdade de expressão ele é previsto em diversos documentos, tanto na nossa Constituição, como na Convenção dos Direitos Civis e Políticos, como na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então ninguém tem dúvida que ele é protegido. Mas o que eu acho que é bem importante perceber, que você vai ver, por exemplo, na Declaração Universal de Direitos Humanos, é que o direito à liberdade de expressão ele é protegido não somente na expressão em si. Ou seja, você não somente pode falar determinadas coisas, como também os meios pelos quais eles são expressos são protegidos. Então, quando você fala, por exemplo, do Twitter, você está falando de um meio em que a pessoa expressa a sua expressão. Então, não somente eu tenho o direito de dar minha opinião sobre temas, como também eu posso ter o direito de expressar neles da melhor forma que eu achar possível. Lembrar que esse direito aí foi consolidado na época que o pessoal usava jornais para se comunicar. Ou seja, as pessoas queriam saber, eu posso restringir os jornais? Não, você não pode restringir jornais e permitir que o cara, sei lá, fale na rua. Você tem que permitir para ele jornais, você tem que permitir para ele todos os mecanismos necessários para que ele possa exercer seu direito de liberdade de expressão, de influenciar o debate público e para a sociedade civil se expressar. Dito isso, todos esses documentos, sem exceção, eles possuem possibilidade de restringir a liberdade de expressão. No Pacto dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, você tem o artigo 19, parágrafo 2º, em que você fala das possibilidades de restrição da liberdade de expressão. Então, para ter uma restrição válida da liberdade de expressão, você precisa ter uma previsão legal, você precisa que essa previsão legal esteja direcionada à proteção de outro direito, ou seja, de outro fim legítimo, não pode ser uma restrição arbitrária, e por fim, você tem que ter a proporcionalidade da medida. Então, vamos discutir um pouquinho aqui, primeiramente, a legalidade, né? Obviamente, o princípio da legalidade, eu sei que muitas pessoas falam, não é porque está na lei que é certo. Tá, mas quando você fala de prender uma pessoa, de impor uma restrição ao direito humano, você precisa dessa previsão na lei. Porque senão, do contrário, você tem uma situação onde o juiz pode olhar feio para sua cara e achar, não, eu vou te prender. Por quê? Porque sim, sem nenhuma previsão legal. Então, a previsão legal ajuda com que os cidadãos eles se adaptem à vida em sociedade. Porque se eu sei as regras do convívio social, eu consigo me portar em sociedade de uma maneira que eu não atraia para mim a punição da lei. É uma forma de garantir que as pessoas sabem quais são os seus limites. Se elas não sabem, elas não são culpadas por infringir esses limites. Então, primeiro ponto importante. Só que a legalidade ela tem esse sentido formal de ter que ter uma previsão legal, mas essa legalidade também tem um sentido substancial. Ou seja, não somente você tem que ter a previsão formal dessa legalidade, você também precisa que essa formalidade ela esteja direcionado com um fim legítimo. Ou seja, expressamente a lei tem que dizer que você pode restringir a liberdade de expressão com um determinado objetivo. Vamos dizer, você pode restringir a liberdade de expressão para a proteção da segurança nacional, você pode restringir a liberdade de expressão para proteger um fim legítimo. O que já me leva aqui à discussão do que são esses fins legítimos, né? Você tem alguns fins legítimos que podem estar aí em discussão. Você tem, por exemplo, a segurança nacional, você tem a ordem pública, você tem o direito à reputação dos outros, você tem a proteção da infância e da juventude, você tem restrições direcionadas contra o discurso de ódio. E o que é importante nesses termos é que, para que você possa ter uma restrição legítima à liberdade de expressão, não pode ser qualquer uma. Em geral, o Regramento Internacional dos Direitos Humanos ele entende esse tipo de restrição como sendo muito restrita, muito afunilada. Inclusive,
o direito à liberdade de expressão é reconhecido, seja pelo Comitê da ONU acerca dos direitos humanos, seja a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou qualquer caso que você pegar, ele existe precisamente para possibilitar que as pessoas critiquem os governos, em qualquer situação. Você não pode restringir o direito da pessoa de se expressar com relação ao governo, até porque, mesmo quando você pensa no fim legítimo, por exemplo, a ordem pública, você está perturbando a ordem pública. Mas é muito importante pensar que a ordem pública faz parte dos tipos de regras que compõem uma democracia. E as regras que compõem a democracia necessariamente devem incluir a liberdade de expressão, porque na democracia parte da regra do jogo é a possibilidade da mudança de cadeiras, da mudança de pessoas que estão no poder. Se hoje nós temos, sei lá, na presidência Lula, amanhã pode ser uma pessoa completamente diferente. Da mesma forma, se no STF tem o Alexandre de Moraes, no futuro pode ser uma pessoa diferente. Então as pessoas têm que ter essa possibilidade de questionar o sistema, de questionar o poder e de propor mudanças ao poder. Então, em nenhum fim legítimo você vai encontrar a simples crítica a um ministro do STF ou algo dessa natureza. Claro, quando você fala da suspensão do X, tecnicamente falando, o Alexandre de Moraes fundamentou no fato de que o X não possuía mais uma representação legal no Brasil. Mas para que o X não tivesse mais representação legal no Brasil, você tem todo um contexto pretérito que levou ao representante legal do X a sair do Brasil, porque o X tinha um representante legal aqui. Então, o que foi que exatamente aconteceu? Desde o ano de 2019, que foi o primeiro ano do mandato Bolsonaro, o STF criou... Primeiro você teve a CPI das fake news, que foi provocada por dissidentes do bolsonarismo e do MBL, que gerou um grande descrédito no MBL, né? Em que você tinha figuras como Joyce Hasselman e Alexandre Frota falando que existia um gabinete do ódio que estava sendo usado contra eles para censurar eles e para atacar eles de uma forma controlada. Essa CPI não deu em nada, mas protestos contra essa CPI continuaram e, eventualmente, um desses protestos chegou às portas do STF. Então o STF fez uma interpretação bastante esquisita, bastante heterodoxa, dizendo que eles poderiam abrir um inquérito, que usualmente é um dever de polícia e não do juiz. Eles deveriam abrir um inquérito para investigar no Brasil inteiro todo esse processo de fabricação de supostas fake news e desinformação, porque teve um evento que aconteceu às portas do STF. E esse inquérito foi se postergando indevidamente. Primeiramente, obviamente, você pode pensar na lei. Se o STF tem poderes de iniciar uma investigação que acontece de um problema dentro do STF, ele não pode se estender daquela regiãozinha pequena onde o STF está localizado para o Brasil inteiro. Ou seja, uma pessoa em São Paulo sendo punida por um ato que aconteceu há 4, 5 anos atrás dentro do próprio STF. É importante frisar que o inquérito não é propriamente a aplicação de uma pena, mas ele sim é percebido pela pessoa com uma penalidade. A gente não deveria ter um medo constante da polícia estar investigando a gente de alguma coisa ou procurando alguma coisa nossa. Em geral, nós temos a presunção de inocência. Então esse inquérito não deveria existir. Esse inquérito foi se destrinchando até o ponto que começou a perturbar uma rede social inteira. Então, se o representante legal do X saiu do Brasil, não foi porque ele não queria cumprir com a lei, mas foi porque, sistematicamente falando, existia uma série de violações da lei que chegaram até o ponto de que o representante do X se sentiu inseguro de permanecer aqui. Então ele foi forçado em exílio. Não se trata de uma situação de irregularidade da lei. Se trata de um dos lados estar violando a lei e o outro quer se proteger de um abuso da lei. E outro termo técnico que a gente precisa tocar aqui, a gente falou de legalidade, legitimidade, precisamos falar de proporcionalidade. Em termos de exceção de direitos humanos, existe, obviamente, vários tipos de teste de proporcionalidade, mas usualmente o mais conhecido é adequabilidade, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então, quando a gente fala de adequabilidade, será que o meio que ele está utilizando é adequado ao fim proposto? Então, assim, em geral, o Comitê de Direitos Humanos da ONU ele chegou a tecer um comentário acerca da possibilidade de restrição de liberdade de expressão no combate às fake news, e ele expressamente não recomendou que você tivesse medidas que fossem demasiadamente amplas, como, por exemplo, desligar a internet toda de um país, desligar a luz de todo um país, ou derrubar uma rede social inteira. Em geral, a recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU foi que se você tiver uma restrição, que essa restrição seja específica para o conteúdo que precisa ser restringido, até para que a pessoa possa se manifestar e que você não afete os direitos de outras pessoas. Lembrar que no X não é
o comitê do partido Bolsonaro. Tem pessoas de esquerda, tem pessoas de direita, tem pessoas liberais, conservadoras, libertárias, comunistas, anarquistas e tudo mais ali. Então muitas pessoas tiveram seus direitos afetados e sua expressão restrita por causa de uma decisão que foi mais ampla do que deveria ser. Então será que esse meio é o adequado? E considerando, quer dizer, mais adequado a coibir pessoas que são supostamente extremistas, porque aí você está afetando pessoas que não são também. E aí a gente vai para necessidade. Necessidade a gente examina se não existe nenhum outro meio alternativo que seja menos intrusivo. E, claramente existiam outros meios menos intrusivos. A gente poderia ter um processo legal correndo normalmente, onde o justiça se defendesse dentro do juízo apropriado, que não é o STF, e pudesse ir desenvolvendo o assunto. Também não ocorreu. E também a proporcionalidade de sentido estrito, por causa que aí você tem que balancear não somente a restrição em si, mas também se ela faz sentido considerando outras proteções dos direitos humanos. E aí a gente também toca nesse ponto que ainda é mais técnico, a gente também pode fazer uma avaliação aqui que é uma avaliação mais de política pública. Porque assim, na medida que você coloca uma restrição a toda uma rede social, você está colocando uma situação onde as pessoas têm um efeito que chama do efeito chilling. O efeito que as pessoas começam a temer que elas sofram uma penalidade e começam a querer menos expressar suas opiniões. E na medida que elas têm mais medo de questionar suas expressões, elas têm menos abertura para procurar os meios democráticos para resolver seus problemas. Porque eles acham que se eles procurarem o meio do debate, o meio da democracia, o meio das eleições, eles podem sofrer algum tipo de repressão, algum tipo de penalidade. Então, na medida que você toma essas medidas meio histriônicas, meio excessivas, o que você está fazendo é essencialmente minar a confiança do público no processo democrático e jogar o que seria a regularidade constitucional de volta para um momento ditatorial, para um momento que as pessoas não mais se sentem como pessoas que estão propondo coisas para os seus poderosos, pedindo que os poderosos solucionem ou melhorem suas políticas públicas ou suas decisões, mas pelo contrário, a gente simplesmente obedece o que eles comandam. E isso gera um efeito deletério geral na democracia, no debate sobre o direito, porque é aquela coisa, nós, quando nos colocamos na posição de mando, de comando, de decisória, a gente tem uma tendência de achar que a gente tem mais conhecimento e controle sobre a sociedade do que a gente efetivamente tem. Nosso conhecimento ele possui sempre limitações. Qual é a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa que passa a maior parte da vida em Brasília, dela ter conhecimento sobre peculiaridades e realidades do Maranhão, da Bahia, do Tocantins, do Acre, de São Paulo, do Rio Grande do Sul ao mesmo tempo? Obviamente que tudo tem peculiaridades. Às vezes, a gente mesmo morando numa cidade, vamos dizer que você mora em São Paulo, capital, mesmo se você morasse em uma capital como São Paulo, você sabe que tem determinados bairros que você não conhece a realidade. Então, a participação do povo na construção da política é algo desejável. Porque mesmo que você seja um rei que quer manter seu poder, para você é muito importante que as pessoas mantenham contactando você para que você resolva os problemas dela. Porque isso te dá legitimidade, isso te dá segurança, isso te dá paz de espírito. Porque você não precisa mais saber de tudo ou fingir que sabe de tudo. Você tem menos chance de erro na medida que as pessoas ajudam você a construir a sua política. A participação da sociedade civil não pode ser entendida como um ataque à democracia. Ela é parte da democracia, ela é parte desse processo. E eu não digo só da democracia, como do próprio conceito do Estado constitucional moderno, porque, obviamente, os Estados atuais não são só democracias absolutas em que a gente vota em tudo. Nós somos repúblicas, Estados de direito e, acima de tudo, Estados constitucionais de direito. Nós temos determinados direitos e deveres, acreditamos e está consolidada na nossa Constituição a soberania popular, e na medida que você cria uma série de restrições e todo mundo está com medo de ter suas opiniões restritas, essas políticas afetam o funcionamento democrático. Bom, o cachorro já está pedindo aqui para eu parar. Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva e por aí vai. Muito obrigado.